Salve, nação corintiana! Bem-vindos ao nosso canal! Vamos logo, sem perda de tempo, para as notícias do Timão! Vamos pra cima! Somos maiores que tudo e que todos! Vai, Corinthians! O Fortaleza chegou à liderança do Campeonato Brasileiro. Foi assim, com duas imagens logo no início do jogo que marcam a partida. Primeiro essa, belíssima, a festa e o recado da torcida do Fortaleza. E logo depois, a imagem de o Corinthians perdendo um gol. E isso tem acontecido, hein, Mário Marra? Esse foi com o Pedro Raul. Bom, primeiro o Corinthians descobriu um espaço para fazer a jogada foi bem feita, mas a finalização não acho uma bola tão fácil assim, a bola estava numa certa altura ali também, né? Mas tem que colocar para dentro. Bom, e aí agora a gente já vê também o Fortaleza respondendo, Dona. Tendo aquela oportunidade de jogada de velocidade no lado do campo. E aí, outra oportunidade que viralizou muito, né, do Yuri Alberto. O Corinthians criou boas oportunidades, mas faltou a eficiência, faltou a qualidade e a frieza para traduzir isso em campo. Depois o Moisés também começou a aparecer, a gente vai ver aí. Aliás, antes disso, esse pênalti, né? Do Kaká em cima do Lucero, primeiro marcado em campo, revisado pelo VAR e aí... Retirado. Exato, Marco. Mas Fortaleza teve dificuldade. Você já falou aí do Moisés, que o jogo muda. A gente vai falar mais sobre o jogo daqui a pouco, né? Mas ele ajuda muito a mudar a característica da partida. Olha ele. Essa é a primeira finalização aí do Moisés, Mário. E aí o Fortaleza também já chegando cada vez mais próximo do gol do Corinthians, Dona. O jogo fica numa trocação, né? E aí o Fortaleza passa a ter mais espaço também. O Moisés, como o Marra falou, foi um jogador fundamental. Olha essa bola, né? Tirando em cima da linha Do Cardona. Com o Yuri Alberto, né? Que ainda teve essa outra chance também. Não é gol perdido, né? Ele finaliza, mas é travado pela defesa do Fortaleza. É mais difícil, mais sem não é gol perdido, né? não. Aí não foi responsabilidade dele. Bom, Moisés apareceu, tocou pro Lucero, que devolveu para o Pikachu. 1-0 Fortaleza. Dona. Teve o Pikachu, né? O Pikachu é muito decisivo, né? Jogada muito bem feita ali do Moisés. E o Lucero, que é o 9, agindo como um 10 na assistência. Iago Pikachu sempre com essa liberdade, pisando na grande área, né? Fazendo muitos gols. Não dá pra falar nem que é elemento surpresa de tanto que ele aparece também, né? Você já imagina. E aí, Mário Marra? Não, sim, um dos jogadores, são vários os jogadores da temporada do Fortaleza, aí já tinha entrado o Renato Kaiser. Depois tem um lance interessantíssimo que fala muito da regra, né? Sobre ficar 2 contra 2 jogadores na última linha e tal, que é o último lance do jogo praticamente. Interessante. Vamos para os personagens, então, para a gente conversar mais sobre esse jogo. Os 3 pontos para o Lion, líder do Brasileirão. Estamos felices, estamos disfrutando este momento también, mas sabendo que ainda falta muito e hemos conseguido ganar un juego importante. No hemos conseguido ni un título ni nada, sino conseguir continuar en esta luta. Es importante saber lutar acima, continuar por este camino de la humildad, pero también con el camino de la ambición. Falta mucho ainda para conseguir objetivo. Entonces, que mantener o pés en knockout. Temporada pasada teníamos un goleador extraordinario que estaba en momento justo. Pero yo creo que acá en este club tenemos atacantes que tienen muchísimas situaciones de gol. Eso es lo que nos da confianza y no tranquilidad. Estamos preocupados porque las situaciones, si vieron hoy, fueron muy claras las situaciones. Muy claras para resolverla y no la pudimos resolver. La verdad, yo tengo confianza en el equipo, así que vamos a seguir trabajando y brigando hasta el último. O que falta? É só acertar a pontaria? Falta o gol, cara, falta o gol. Até desculpa pela risada que não é o momento, mas, pô, é só definir em gols que eu tenho certeza, cara, que esse momento nosso vai mudar, a gente vai virar essa chave e a gente vai tirar o Corinthians desse lado final da tabela que tá sendo muito complicado pra nós. Ouvimos os 2 lados, então, da história e agora os números. De Fortaleza 1, Corinthians 0, pela 24ª rodada do Brasileirão. O Corinthians teve até mais posse de bola e teve 2 finalizações a mais. Mas o Fortaleza teve 5 finalizações certas, 2 grandes chances, o Corinthians até um pouquinho mais de ações na área rival. E aí, faltas cometidas, o Fortaleza cometeu 2 a menos. Teve um número melhor. Ou seja, foi um jogo duríssimo pro Fortaleza, mas mesmo assim ele consegue a vitória e consegue chegar então, ou terminar a rodada na liderança
da competição. Vladimir Bianchini está com a gente, acompanhou, claro, todo o final de semana, como a torcida do Fortaleza tinha expectativa para que isso acontecesse e de fato aconteceu. Vlad, como é que amanheceu a segunda-feira por aí? Bom dia, Bruno. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes, para o torcedor do Fortaleza. Amanhã de segunda-feira foi maravilhosa, né? Conseguiu a liderança do Campeonato Brasileiro. É o primeiro time do Nordeste a conseguir esse feito no segundo turno, desde que começou os pontos corridos. Um feito bastante impressionante, até porque o Fortaleza tem um jogo a menos em relação aos concorrentes. É uma equipe que chegou a 13 vitórias seguidas em casa, não perde desde março no Castelão. Tem uma sequência excelente de resultados. Além disso, é um time muito eficiente no ataque. Vocês estavam falando a respeito disso. Ele não cria tantas oportunidades, mas em compensação, quando cria, é mortal praticamente para as defesas adversárias. Além disso, tem um sistema defensivo muito forte. É a terceira melhor defesa do campeonato, com apenas 18 gols sofridos. Então a gente vê a questão também do Vojvoda, que durante a coletiva estava muito calmo, tentando colocar realmente pés no chão, mas ao mesmo tempo passando muita confiança tanto para os jogadores quanto para a imprensa e principalmente para os torcedores acreditarem que é possível conseguir coisas muito grandes nesse campeonato brasileiro. Fortaleza que hoje folga, se reapresenta amanhã e tem uma sequência bastante complicada porque enfrenta nada menos do que o Botafogo, que é o vice-líder da competição fora de casa, Bruno. Uma parada duríssima, então, no próximo sábado, Mari, no Rio de Janeiro. Mas é o Fortaleza líder da competição com 48 pontos. Porque quando a gente vai para os números, também mesmo a parada sendo dura, a gente vê como o Fortaleza vem muito bem. Então, tem o maior número de vitórias, com 14, o menor número de derrotas, com 3. O aproveitamento de 69,6%, então o melhor número também. O terceiro melhor no ranking ali, comparado com gols sofridos, 20. E chutes até sofrer gol, então ele é o que consegue, tem que chutar bastante até uma equipe conseguir fazer um gol no Fortaleza, como o Vlad trouxe pra gente, invicto a 10 jogos no Campeonato Brasileiro, no Castelão mais ainda. Eu ia te perguntar assim, Marra, qual que é esse segredo do Fortaleza, o que a gente pode destacar desse Fortaleza, mas o mais legal é que a gente tem visto o Fortaleza crescer na nossa frente, né? Então não é novidade nenhuma e surpresa nenhuma a gente ver o Fortaleza como líder do campeonato. Mas às vezes é surpreendente como a gente deixa passar alguns conceitos que o Fortaleza tem feito debaixo do nosso nariz e a gente cobra às vezes de outros clubes e não percebe, eu entendo, tem um distanciamento, e não percebe o que o Fortaleza está fazendo. Vê o jogo do meio de semana. O Fortaleza ontem não jogou com Tinga, jogou com Brits pelo lado, jogou com a mesma dupla de defesa, não jogou com o mesmo lateral esquerdo, saiu o Pacheco, entrou o Felipe Jonathan. Os dois volantes foram os volantes que entraram no segundo tempo, porque o início do jogo passado foi com o Zé Wércio, não tinha o Rosseto, o Zé Wércio começou, o Zé Wércio nem entrou ontem, e ontem tinha Sacha, de novo, muito bem. Jogou bem. De novo, muito bem, né? A entrada do Moisés depois é outra entrada que faz diferença. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes a gente fala de elencos muito numerosos e que os técnicos precisam rodar, girar o elenco. O Fortaleza faz isso. Sabe por que o Fortaleza faz isso? Porque ele aprendeu. Depois da primeira temporada, que ele foi sensação nacional, na segunda temporada ele quase caiu. Mas depois disso ele passou a ter elencos mais numerosos, elencos maiores, com mais jogadores. Eu esqueci de citar o Hércules, né? Que entrou junto com o Sacha na semana passada e ontem os dois começaram como titulares. Isso tem acontecido com muita frequência. O time não é o mesmo time, ele tem girado o elenco. E às vezes a gente acha que isso é o que tem que fazer o Flamengo e o Palmeiras, o Botafogo, que são times que estão disputando o título. Mas o Fortaleza está disputando o título e tem feito. Os títulos ele está disputando, exato, né? E tem feito, tem girado o elenco. Tem conseguido tirar o melhor dos seus jogadores. O Lucero, que ontem deu assistência, há algumas rodadas, ele ficou vários jogos de fora com o Renato Kaiser sendo titular. Isso tem acontecido muito e muito bem. A gente está falando de um modelo preparado para ser campeão. Vai ser campeão? Tem a menor ideia, ainda não viu o futuro, mas não tem, está fazendo a cartilha que tem que ser feita.
para ser campeão. Entre os pontos da cartilha, essa questão de ser tão forte em casa, como o Vlad falava, 13 vitórias seguidas, só no Campeonato Brasileiro 10 vitórias seguidas, Dona. Sim, enfileirando boas atuações e grandes resultados. Eu acho interessante porque o Vojvoda, ele é um personagem, né, que a gente tem que falar. Em várias oportunidades ele recebeu propostas de outros clubes, né? Rio, São Paulo, Minas. E a gente escuta, às vezes, ele não vai porque está numa zona de conforto, porque ele não tem uma ambição. Eu discordo completamente. Claro que sim. Ele fica no Fortaleza porque ele tem a ambição e ele tem a confiança que esse projeto pode triunfar. Pode seguir conquistando títulos e conseguindo também, né, escrever grandes feitos na história do futebol brasileiro. Já escreveu na história do futebol sul-americano, está escrevendo na história do futebol brasileiro e pode escrever na história do futebol, né, sul-americano. Então, assim, quando eu vejo Fortaleza em ação, eu vejo uma equipe que sabe exatamente o que fazer dentro de campo. E não são só os jogadores, assim. Você tem um técnico que pensa o projeto e contrata jogadores que se encaixam nesse modelo de jogo. E a gente não está falando de um elenco super poderoso, com estrelas, com jogadores de grife. Não, mas são jogadores que conseguem fazer exatamente o que o Vojvoda deseja. E nem mesmo um grande craque, né? Porque às vezes alguns projetos eles são mais modestos ali, mas às vezes traz um cara para ser aquela cereja do bolo. O Fortaleza, a gente fala sobre o cara mais identificado, é o Pikachu. Olha como isso é legal também, né? De um crescimento junto com o contexto, né? Você tem até uma equipe de captação de scout muito competente que vai buscar um Pochettino. Sim. Que vai buscar um Lucero, que era já um destaque no Colo-Colo, já era um artilheiro. Mas você não tem essa estrela. Você não tem esse protagonista. Por isso que é legal a gente acompanhar tudo que o Fortaleza está fazendo. Não é uma surpresa. O Fortaleza está brigando pelo título. Fortaleza hoje é uma equipe que ela é capaz de estar na parte de cima da tabela e está falando da atual finalista da Sul-Americana. E para mim é um dos grandes favoritos da Sul-Americana nessa temporada. Eu posso estar equivocado, mas dos 23 jogos do Fortaleza na temporada, o João Ricardo ficou sem sofrer gol em 8. E é um dos destaques do time, né? E com mudanças na frente dele. De novo, no jogo do Rosário, começou o Tinga pelo lado. Ontem começou o Brits. Do outro lado, os laterais, começou o Pacheco. Ontem começou o Felipe Jonathan. Dos dois volantes, os que mais protegem, também foram trocados. Sim, as coisas estão acontecendo. A fórmula está sendo bem executada. É um time muito seguro defensivamente, muito sólido. E é um time muito eficiente, principalmente quando ele tem um espaço, né? Quando ele tem um espaço, quando ele vem nas transições, ele consegue combinar, consegue envolver e tá fazendo o que a gente tá vendo aí. Líder do Campeonato Brasileiro com muito mérito. É um grande trabalho do Vojvoda. O Vlad, a gente tá destacando esse conjunto e a Mari falou, né, que não tem nenhuma estrela. Aliás, tem as suas estrelas, mas nenhuma, né? Chegou com esse status, né? Talvez o Marinho, né? Chegou com mais status. Pode ser. O Breno, né, chega também assim com um status importante, já é um cara que tem, né? Mas eu vi muita discussão assim entre os torcedores do Fortaleza, o fato de não ter nenhum jogador convocado para a seleção. Mas eu acho que isso valoriza ainda mais o trabalho, não é, do Vojvoda e o trabalho da equipe, como esse trabalho vem sendo feito. Ou essa discussão de não ter um jogador na seleção ainda está em alta por aí? Olha, Bruno, ontem durante a entrevista coletiva, o nosso colega Mário Kempis, jornalista aqui local, fez exatamente essa pergunta. E é uma coisa que é abordada pelos torcedores, sim. Mas uma coisa que a gente tem que abordar também, que as pessoas se esquecem, é o alto número de estrangeiros no elenco do Fortaleza. Então também, além de ter os jogadores brasileiros que poderiam, talvez, numa convocação, eles falaram muito a respeito do João Ricardo, que vem numa fase excelente no gol também, mas a gente tem que lembrar que tem jogadores de fora do Brasil também que compõem esse elenco. É um elenco bastante diverso. Ontem até mesmo o Vojvoda falou a respeito de como ele se sente à vontade aqui em Fortaleza, como ele gosta da população, como ele gosta da cidade, que é uma coisa também que não passa só pelo lado profissional, como o Mário Marra disse. Tem também esse lado pessoal que para ele é muito importante, e eu vejo que assim, o pessoal aqui gosta muito dele. E ele já falou a respeito disso, como ele é ajudado pelas pessoas. Então assim, tem toda essa questão de como ele está bem integrado aqui ao estado do Ceará, Bruno. Isso,
Fala, Mari. Não, porque eu ia virar o assunto também mais pro jogo, mas complementa aí. Não, porque ontem eu fiz um comentário que foi muito bom aqui no Sport Center. Você fez um comentário muito bom. E aí, em sinal de humildade, eu vou repetir porque a Mari não estava aqui comigo. Claro. Vai, me conta. Então eu acho que é importante ela Por favor. compartilhar. Eu preciso, né? Conhecimento precisa ser compartilhado. Claro, certo? me diga. Isso demonstra humildade. A gente estava falando do Vojvoda, logo após a entrevista do Vojvoda, chamava a atenção como o Vojvoda não reclama de nada. E a gente estava discutindo, né? Porque ele teria... O que todos os técnicos reclamam é simplesmente a realidade do Fortaleza. Gramado ruim, Fortaleza enfrenta. E isso prejudica o jogo do Fortaleza. Claro que sim. Longas viagens, ninguém enfrenta mais do que o Fortaleza. Sim. Número de jogos, ninguém jogou mais que o Fortaleza. Então o Vojvoda enfrenta... O quê? Elenco, que pedem jogadores. Não é o maior elenco o que a gente está falando, exatamente. Então, assim, o que todos os técnicos reclamam, e muitas vezes com razão, o Vojvoda, numa paz absoluta, vai passando por cima de tudo. Quem está certo, então? Ele. Então, quando o pessoal reclamar, não pode? Não, assim, eles... Então, acho que aí entra num ponto de que as pessoas são diferentes também. Claro. Né? Ele entende que a dificuldade é um ponto para ele tentar trabalhar. Ele não vai ficar escorado na dificuldade. Nossa, ó céus, ó vida. Ele vai lá e faz a coisa funcionar. E não desvia o foco. Acho que ele é muito preocupado com o bem-estar no dia seguinte do grupo. Se ele criar um drama muito grande sobre arbitragem, sobre não sei o quê, ele pode acabar abalando a confiança dos jogadores. E é uma forma dele trabalhar. Assim, eu gosto mais dessa forma. Agora, pensando no jogo, assim, porque a gente está elogiando muito o Fortaleza e com todos os méritos, obviamente, é o líder do campeonato, mas como também jogar contra o Corinthians nesse momento é você pegar, assim, preciso de 2 exemplos de gestão no futebol brasileiro, de equipes que estão disputando mais de uma competição, só que eu preciso de um no extremo e outro no outro. É o Fortaleza e o Corinthians. Em termos de administração, a gente elogia muito o Fortaleza e o Corinthians a gente fala, cara, como projeto mal planejado, como isso custa? Em termos de trabalho, a gente fala de um técnico que está há muito tempo, o Corinthians que tem 3 técnicos num ano. Aí quando você vai falar sobre eficiência, você elogiou agora. O Fortaleza aproveita muito bem os espaços, quando ele tem oportunidade, ele mata. A gente vê o Ramon falando sobre criar e não conseguir fazer. Hoje eles estão em mais de uma competição também tentando o Fortaleza bem em todas e o Corinthians tentando se equilibrar no brasileiro, quer dizer, falhando no brasileiro e se equilibrando nas outras. O Fortaleza tem um projeto, o Corinthians não. Eu não vejo um projeto no Corinthians. Corinthians, você tem uma nova administração, tinha um legado muito complicado da antiga, que injetou dinheiro, está tentando criar soluções, apostou em um técnico experiente, só que ainda não deu a liga que todo mundo imaginava. Você tem alguns feitos interessantes, o Corinthians está vivo nas competições. Mas para administrar isso com esse elenco e com essa pressão, é complicado você administrar isso dentro do Campeonato Brasileiro para uma fuga de rebaixamento. Você está vendo os adversários diretos conseguindo recuperação. Olha onde está o Grêmio, olha onde está o Fluminense. E o Corinthians não consegue respirar. E aí falta referência nesse time e falta jogador que resolva. O que aconteceu no ano passado. Você tem bons jogadores. O Garro, por exemplo, é muito bom jogador. Sim. Mas o ponto que o Ramon... Acho que a gente vai debater mais sobre isso aqui hoje. O ponto que o Ramon fala, por exemplo, do que ele tinha no Vasco no ano passado com o Verratti, é um ponto válido. O Corinthians já fez boas apresentações esse ano e não conseguiu traduzir isso em resultado. Faltou eficiência, faltou qualidade. Ô Vlad, você já volta então para a gente discutir então esses pontos que envolvem o Corinthians e essa situação onde ele não consegue sair da zona do rebaixamento, tá bom? Combinado. Vamos para o intervalo rapidinho. E aqui encerramos mais um vídeo do Timão. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados nos próximos vídeos.